Park Jin jamais esperava por aquela coincidência, estava justamente à porta de Suvan. Do outro lado, Suvan correu para abrir com pressa. Me desculpa por te fazer esperar tanto, disse ele, ofegante. Mas logo franziu o senho ao se virar com expressão irritada para Zhang Xinwu. Com a voz carregada de reprovação, Suvan repreendeu. Esta é a minha casa. Park Jin é meu convidado. Por que você o deixou do lado de fora? Isso foi extremamente grosseiro. Diante da bronca, Zhang Xinwu apenas esboçou um leve sorriso e respondeu com fingido arrependimento. Ah, desculpe, Suvan. Achei que fosse apenas um entregador de comida. Ao dizer isso, o canto de sua boca se ergueu sutilmente, e em seu olhar havia um claro traço de desprezo. No fundo, ele pensava com ironia, se não fosse pela hospitalidade da família Rin, jamais teria vindo a Gachan. E mesmo assim fui repreendido por causa de um entregador de comida? Que piada! Mas bastou um único olhar para Park Jin perceber tudo. Aquele rapaz fizera aquilo de propósito, fingindo ignorância e se comportando de forma insolente. Seu olhar se endureceu, frio e direto. Zhang Xinwu, por sua vez, sustentou o olhar sem recuar, encarando-o com arrogância, como se desprezasse tudo ao redor. A tensão entre os dois se instalou no ambiente, como um duelo silencioso onde cada olhar carregava uma provocação. Vendo o clima se tornar pesado, Jun pigarreou e interveio, tentando dissipar o desconforto. Zhang, seu avô anda com boa saúde? Ao mencionar o patriarca de uma das 8 grandes famílias de Yanjian, Zhang Xinwu assumiu um tom mais modesto, embora não conseguisse esconder o orgulho na voz. Tio, meu avô está muito bem. Ultimamente, anda cuidando do jardim e criando peixes. Enquanto isso, Park Jin ainda mantinha o olhar especulativo. Mesmo o líder do partido provincial devia respeito ao avô de Zhang. Seria ele o tal JN de uma das grandes famílias da capital? Embora aquela linhagem estivesse se enfraquecendo ao longo da última década, a base de poder ainda era imensa, discípulos da família Zhang estavam espalhados por todo o governo. Pensando nisso, Park Jin manteve a expressão neutra, mas não pôde evitar o sarcasmo interior. Esse rapaz tem um histórico impressionante, e tudo o que sabe fazer é se gabar dos antepassados. Em seguida, Jun voltou-se para Park Jin com um sorriso acolhedor. Park Jin, que bom que veio. Por favor, sente-se. Ouvi dizer que você joga Go muito bem. Quer disputar algumas partidas? Pegando de surpresa com o convite repentino, Park Jin hesitou antes de responder. Sim, senhor, eu gostaria. Mas, antes que pudesse tomar lugar, Zhang Xinwu empurrou com o ombro, aproveitando a oportunidade para se adiantar e declarar com desdém. Um cachorro e um gato tentando roubar os holofotes, completamente ignorantes sobre o que são céu e terra. A atitude foi clara, Zhang Xinwu desconsiderava totalmente a presença de Park Jin. Sua arrogância era evidente, o desprezo inaceitável. Por dentro, ele quase ria da situação. Com minha origem, meu relacionamento com os GS é forçado. Eles são apenas um peixe grande numa província pequena. Não são dignos da minha simpatia. Mas, inesperadamente, depois de conhecer a filha deles, fiquei imediatamente encantado. Além de linda, tem curvas perfeitas, é suave, perfumada, quente e firme. Eu preciso tê-la. Ninguém mais poderá tirá-la de mim. O que é o presidente Lin, em Agachan? Apenas um palhaço. Esses tipos nem merecem amarrar meus sapatos, pensava. Diante daquela tensão, Jun ignorava o conflito dos jovens e sentou-se no sofá. Disse com leveza. Muito bem, Zhang. O tio não joga Go com alguém mais jovem faz tempo. Não me decepcione. Zhang Xinwu respondeu com confiança exagerada. Tio, não me subestime. Tenho força e técnica para estar entre os 9 níveis profissionais de mestre. Diante daquela afirmação arrogante, Park Jin não conseguiu mais se conter. Desde que sua identidade como presidente Lin havia sido revelada, jamais fora tão descaradamente subestimado. O orgulho o tomou, e ele zombou. 9 níveis profissionais, de inutilidade. Zhang Xinwu encarou com frieza,
mas viu um leve sorriso de escárnio se formar nos lábios de Park Jin. Um mero herdeiro da capital imperial. Isso não me intimida. E quanto à família Jang? Já estão em declínio. Ainda se acham senhores de tudo? Dessa vez, Park Jin decidiu que não deixaria o arrogante rapaz sair ileso. Já era demais. Provocado pelo insulto direto, Zhang Xianwu explodiu em fúria. 9 níveis profissionais. Zhang Xianwu explodiu de raiva. Chamou Park Jin de imprestável e o provocou diretamente. Seu fedelho atrevido, ousa desafiar um jogador de elite da nação H? Você é só um lixo. Tem sequer o direito de falar sobre o jogo de Go? Se não tiver, então venha lutar comigo. Diante da provocação, Park Jin manteve-se firme. Seu corpo exalava uma aura imponente, como a de um dragão despertando. Cada movimento seu, mesmo mais simples, carregava uma pressão quase tangível. Não era apenas um jovem empresário, era uma lenda viva do xadrez da nação Age, rival eterno de Kimura Shuro, herói dos tempos de resistência contra o Japão, um verdadeiro grande mestre. E então, num tom firme e dramático, começou um duelo verbal. Suas palavras saíram carregadas de emoção, com cada sílaba vibrando como ecos profundos vindos das 9 camadas do submundo. Muito bem, vamos ver quão aterrorizante é esse seu nível 9. O tabuleiro foi rapidamente preparado. Assim que as peças foram posicionadas, o ambiente mudou. A atmosfera tornou-se densa, eletrificada pela tensão do que estava por vir. Park Jin, com as peças pretas, fez o primeiro movimento, direto ao centro do tabuleiro. Não era apenas uma jogada, era uma declaração de confiança e domínio absoluto. Zhang Xianwu, por sua vez, respondeu com calma e foco. Os sons das peças sendo colocadas no tabuleiro eram suaves, mas pesados em significado. Cada toque marcava a intensificação do embate. Mas logo a disputa se tornou mais que apenas uma partida. Zhang Xianwu elevou o tom. Moleque, se perder, vai se ajoelhar e me chamar de papai. Tem coragem? Park Jin, com um sistema que não temia ninguém, respondeu com um sorriso sarcástico. Claro. Quem perder, ajoelha e chama o outro de papai. Nem que o secretário do partido apareça aqui, ou o próprio chefe de estado, ninguém vai me impedir de ter mais um filho hoje. Assustado, Suvan virou-se para seu pai, Jun, inquieto. Pai, por que o senhor não interfere? Vai deixar os dois fazerem esse tipo de aposta? Mas Jun apenas sorriu com serenidade. Por que me intrometer? Jovens são assim mesmo, impulsivos. Aqueles que são moldados demais pela sociedade não alcançam grandes alturas. Só os que ousam quebrar as regras e desafiar as circunstâncias é que têm chance de se tornarem generais, ou até mesmo alcançar os 9 cumes do poder. Se falharem, serão chamados de rebeldes. Mas se tiverem sucesso, disse, avaliando em silêncio Park Jin. Esse rapaz não é comum. Desafiar abertamente um herdeiro da elite da capital? Ou é inconsequente ou tem raízes profundas? De qualquer forma, vale a pena observar com atenção quando se analisa um possível genro. Zhang Xianwu, apesar da raiva, manteve o desdém. Um fedelho de uma cidade de segunda categoria, perdida entre montanhas, ousa me desafiar? Você sequer entende as consequências disso? Dizem que é o presidente Lin, que lucrou mais de 100 bilhões recentemente. Mas cuidado, os jovens arrogantes caem fácil. Park Jin respondeu com frieza. Também tem um lembrete para você, não me chame de moleque. Seus pais não te ensinaram educação? Você vive às custas da sua família. Do que você se orgulha, exatamente? Quer falar do talento do seu avô ou pai? E você? O que você sabe fazer? A provocação de Park Jin feriu fundo. Zhang Xianwu ficou furioso, mas não conseguiu rebater. Você, como ousa? Como eu ouso? Retrucou Park Jin. Você não passa de um parasita, se vangloriando das glórias dos seus antepassados. Tem orgulho de quê? Zhang Xianwu respirou fundo, tentando recuperar o controle.
Ambos continuaram a partida, agora em ritmo acelerado. Porém, menos de 5 minutos depois, a vitória já era clara. Park Jin moveu sua peça final e, com um leve sorriso no canto dos lábios, declarou: "Você perdeu. Esses são os seus tão temidos 9 cumes de poder? Deve ter trapaceado para receber esse título, patético." Zhang Xianwu quase explodiu. Queria gritar, socar a mesa, mas só conseguiu balbuciar: "Isso é impossível. Você me enganou, desviou minha atenção de propósito. Não aceito essa derrota. Vamos jogar outra." Mas nem mesmo as montanhas verdes resistiriam ao que veio em seguida. Menos de 10 minutos após o início da segunda rodada, Zhang Xianwu foi mais uma vez completamente derrotado. Não havia chance de reação. Zhang Xianwu ficou constrangido após perder a primeira rodada, mas o pior veio na segunda, quando sequer conseguiu levantar a cabeça. E, para piorar ainda mais a humilhação, Park Jin não poupou nas provocações. "Perdeu tão rápido? Eu te avisei que era um lixo, e ainda não acreditou. Até eu, um jogador amador, consigo te vencer. Que tipo de profissional dos 9 cumes do poder é você? Se você realmente fosse tudo isso, então em tudo que faz, onde quer que vá, também deveria demonstrar os tais 9 cumes." Os olhos de Zhang Xianwu escureceram, estava à beira das lágrimas. "Por que estou completamente indefeso diante dos ataques de Park Jin? Isso não pode ser real. Será que os outros jogadores facilitaram para mim só por causa da minha identidade?" Diante da dura realidade, teve de engolir o orgulho e admitir, com os olhos baixos: "Sim, não sou tão habilidoso quanto imaginava. Aceito minha derrota." Mas, por dentro, o rancor crescia. Seus olhos se tornaram frios, cruéis. "Talvez eu tenha perdido aqui, mas você está prestes a perder tudo na sua vida. Basta uma ordem. Esses empresários são como mato, basta cortar. Você vai aprender o tamanho do erro que é ofender alguém ligado à alta cúpula do governo." Com isso em mente, Zhang Xianwu rapidamente traçou seus próximos passos. Levantou-se, recompôs o semblante, com educação forçada, pediu licença dizendo que não se sentia bem e que precisava sair mais cedo. Mas, antes que pudesse dar um passo, Park Jin colocou a mão sobre seu ombro. "Espere aí, mestre Zhang", esqueceu suas próprias palavras. Disse em tom firme: "Cumpra sua promessa antes de sair." O rosto de Zhang empalideceu. O que você quer? Solte-me." Park Jin não discutiu. Sem hesitar, aplicou força e pressionou o ombro de Zhang Xianwu para baixo. "Ajoelhe-se", ordenou. Como uma rocha caindo sobre ele, Zhang foi forçado ao chão. Suava em bicas, o rosto pálido. "Como pode isso estar acontecendo? Eu sou o primogênito de uma das 8 grandes famílias da capital imperial. Um herdeiro de prestígio, e estou sendo humilhado assim?" O choque se espalhou pelo cômodo. Su-van ficou boquiaberto. Jun franziu a testa, incrédulo. Até mesmo Ren Yamu arregalou os olhos, sem conseguir esconder o espanto. Dentro de Su-van, um caos interno se instalou como uma onda furiosa quebrando no peito. Seu couro cabeludo formigava. "Estou sonhando? Minha mãe passou tanto tempo tentando trazer Zhang da capital, e ele é humilhado por Park Jin assim. Mesmo sendo o presidente Lin, como ele ousa fazer isso com alguém como Zhang Xianwu?" Ren Yamu então se levantou, indignada. "O que pensa que está fazendo? Você sabe quem é o jovem mestre Zhang? Solte-o agora mesmo." Mas Park Jin permaneceu impassível. A atmosfera já estava carregada quando ele respondeu, com frieza: "Eu até posso soltá-lo. Mas ele precisa cumprir a palavra." Tio o senhor ouviu também. Ser homem é manter a palavra. Se acham que palavras são vento, então eu o libero agora mesmo." Antes que Jun dissesse algo, Zhang Xianwu, ainda preso ao chão, tentou resistir. Gritou: "Seu verme, sabe com quem está lidando? Vai se arrepender disso. Vai se arrepender amargamente." Ren Yamu tentou apaziguar.
Sabe onde está? Esta é a casa do líder do partido provincial. Como ousa agir tão impulsivamente? Vai arruinar sua vida por causa de um capricho? Nesse momento, Jun, com expressão serena, tentou mediar. As palavras devem ser mantidas, mas as brincadeiras entre jovens não precisam ser levadas tão a sério. Às vezes, os jovens só estão se provocando. Park Jin, por que não solta ele, em consideração a este velho? Mas Park Jin não cedeu nem 1 milímetro. Se é assim, se vão tomar partido, então não há razão para continuar aqui. Parece que este lugar não me recebe de bom grado. Ele caminhou até a porta. Mas, antes de sair, virou-se de repente. Seu olhar era afiado, com uma frieza cortante. Não pense que, por estar no poder, suas palavras se tornam decretos sagrados que todos devem bajular. Estou farto disso. E não me importo com quem você seja. Dinheiro pode não significar poder. Para Park Jin, ser uma pessoa comum com um sistema valia mais do que qualquer poder. Na visão dele, quando alguém tem dinheiro suficiente para comprar um país inteiro, o conceito tradicional de poder perdia todo o sentido. Refletindo consigo mesmo, ele se perguntou com ironia se um simples capacho da família Jang teria mesmo a capacidade de suprimi-lo. Estava decidido, veria até onde aquele herdeiro era realmente capaz de ir. Ele fechou a porta com um estrondo, deixando todos na casa em choque. A atitude de Park Jin fez Rin empalidecer de raiva. Ela lançou um olhar cortante para Suvan e o repreendeu com dureza. Isso tem algum cabimento? Tem mesmo? Suvan, é assim que seu amigo se comporta? Ele ao menos sabe onde está? Está completamente fora de si. Diante da acusação, Suvan tentou argumentar, voltando-se para o pai com um tom de indignação. Pai, por que está dizendo isso? Não é justo. Jiang Xianwu perdeu a aposta, e quem perde deveria aceitar as consequências. Jun, por sua vez, permaneceu em silêncio, sem saber o que dizer. Desde que Park Jin empurrou a porta e saiu, ele compreendeu que as coisas tinham saído completamente de seu controle. Ao ouvir o filho defender um forasteiro, Rin Ilmu se exaltou ainda mais. Cale a boca, Suvan. Você está possuído? Como ousa questionar o seu próprio pai? Diante do rugido da tigresa da casa, o ambiente ficou tenso. Jun apenas abaixou os olhos e mergulhou em reflexão. Pensava consigo mesmo, eu só queria investigar um pouco, mas não esperava esse caos todo. Esse rapaz é extremamente teimoso. Como pode sair assim da casa do secretário, com tanta arrogância? Ele realmente não teme ninguém? O mais intrigante para ele era, de onde vinha tanta coragem para desafiar até mesmo a família Jang da capital? Seria Park Jin um herdeiro da poderosa família Park, a terceira mais rica da nação H? Havia rumores de que o jovem herdeiro da família Park, talentoso e influente, havia passado um ano na remota cidade de Tanmen, cerca de 25 anos atrás, como secretário. Naquela época, ele tinha uma namorada que acabou sendo forçada a voltar para a capital e casar-se com a filha de outro magnata. E se ela estivesse grávida na ocasião? As coincidências começavam a fazer sentido. Jun considerou a hipótese com mais atenção. Se ninguém conseguiu descobrir informações sobre Park Jin, talvez ele seja mesmo filho daquela antiga paixão. E se, um dia, aquele homem alcançar o cargo máximo do país, Park Jin terá um destino garantido. A conclusão de Jun foi clara, seria melhor manter-se neutro, como quem observa dois tigres lutando na montanha. Que aqueles jovens de grandes origens e temperamentos explosivos resolvessem entre si. Enquanto isso, Jiang Xianwu, sentindo sua dignidade em frangalhos, estava tomado pela fúria. Com um tom carregado de veneno, declarou: Tia Rin, minha mãe é sua amiga de longa data. Nossas famílias têm laços próximos. Mas, depois da humilhação que sofri hoje, vou exigir justiça. Park Jin vai pagar caro por isso. Sei que ele é amigo da senhorita mas essa é uma questão entre mim e ele. Espero que a família se mantenha neutra. Ao terminar, seus dentes cerrados e o rosto tomado por veias saltadas demonstravam seu ódio profundo.
Contanto que a família não interfira, eu destruirei esse tal de Park Jin a ponto de ele não se reconhecer no espelho. Presidente Lin, não é? Vou fazer você se arrepender de ter nascido. Ouvindo aquilo, Su-van ficou desesperada. Não sabia que tipo de desastre a influência da família Jang poderia trazer para Park Jin. Correu para o quarto, pegou o celular e discou imediatamente para ele. Assim que Park Jin atendeu, ela disparou. Por que saiu assim, empurrando a porta? Você sabe como isso deixa seus pais desconfortáveis? Afinal, eles também são. Mas antes que ela terminasse, Park Jin a interrompeu com firmeza. Também são o quê? Na situação de hoje, eu vi claramente Jang Xinwu te desrespeitando primeiro. Mas parece que seu pai valoriza mais a imagem da família Jang do que o seu próprio respeito. Isso quer dizer que, para ele, você vale menos do que eles? Ou será que ele acha que o presidente Lin, visitando a casa de vocês, não tem o direito de abrir a boca? Ao ouvir aquilo, Su-van não pôde deixar de se sentir inquieta. No entanto, ao lembrar das palavras de Jang Xinwu, respondeu com certo entusiasmo. Meu pai não quis dizer aquilo. Mas o Jang foi humilhado hoje, e com certeza vai querer se vingar. A posição dele não é algo que se possa comparar com os filhos de ricos comuns. Meus pais também disseram que não vão intervir. Você vai ter problemas, principalmente agora que o lado da Fong está sendo observado de perto. Se perder essa proteção, vai ser um desastre. Após escutar isso, Park Jin, surpreendentemente, sentiu uma ponta de felicidade. Pensou que, ultimamente, a F-Egon vinha se mantendo sozinha e já não sabia onde gastar tanto dinheiro. Se aquele garoto realmente tomasse alguma atitude contra ele, talvez ele devesse até agradecê-lo. Problemas? Só isso? Respondeu com um tom provocativo. Então que ele venha. Já estou cansado de esperar. A resposta deixou Su-van preocupada. Ela sentia que Park Jin não estava compreendendo a gravidade da situação. Tentou convencê-lo com seriedade. Eu sei que você não aguenta ser insultado, mas se o projeto da cidade do cinema for sabotado, você não vai apenas perder dinheiro, pode perder todo o capital. Se isso acontecer, milhares de pessoas vão sofrer as consequências. Park Jin, vá e peça desculpas a Jang Xinwu. Mas, ao ouvir o apelo dela, Park Jin não se abalou, na verdade, sentiu uma alegria estranha e quase infantil. Ele parecia até emocionado. Desde que tenho 90 bilhões na conta, meu maior sofrimento é não saber como gastar. Deus do céu! Quanto mais eu gasto, mais entra. Só gastei algumas dezenas de bilhões e vocês já ficam com os olhos arregalados. E o pior? Sempre arrumam desculpas para não aceitar meu dinheiro. Agora, tentar gastar centenas de bilhões está se tornando uma tarefa quase impossível. Então, com sinceridade quase cômica, respondeu pelo telefone. Não fala mais nada. Esse é aquele tipo de dinheiro que ninguém quer pegar. Eu lutei a vida toda com um único objetivo, falir. Então, por favor, ajudem-me a ir à falência. Façam isso rápido. Só não me decepcionem. Do outro lado da linha, Su-van ficou sem reação. Tentando ainda apelar ao bom senso, retrucou. Seu cérebro está com problema? Disse, já exausta. Park Jin continuou com seu discurso. Se não quer pensar em você, pense nos seus funcionários. Eles precisam dos empregos para manter suas famílias, pagar prestações, guardar dinheiro para casamento, para noivado. Se a F-Egon falir, vai deixar dezenas de milhares de pessoas desempregadas por sua culpa. Park Jin, insistiu ela com firmeza, peça desculpas. Ajoelhe-se se for preciso. Eu vou convencer meu pai a resolver isso. Paciência resolve. Ceda um passo, e ganhasse paz. Recuar um pouco, e se abre o céu. Porém, embora feliz com a situação, Park Jin não estava disposto a engolir aquele sapo. Ser forçado a se humilhar diante de alguém que o ofendeu era algo que ele simplesmente não aceitava. Irritado, explodiu. Você tá louca? Você!
Desligou o telefone na cara de Su-Van, que ficou descontrolada. Desde quando eu sou tratada assim? Tento ajudar e ainda sou ignorada? E ele ainda desliga na minha cara? Chateada, murmurou sozinha. Esquece. O imperador nem se importa, e o eunuco é que se desespera. Na manhã seguinte, as 3 cidades de Tanmen, Xi'an e Kajang foram surpreendidas por uma nova ordem. Uma súbita restrição na compra de terras havia sido decretada durante a noite. O mais chocante era que a restrição se concentrava apenas na área da cidade do cinema, deixando todos perplexos. A notícia chegou rapidamente a Egon. A assistente de Ulin Seva entrou às pressas na sala e, sem conseguir disfarçar a ansiedade, anunciou: Presidente, temos problemas. Diante da afobação, Ulin manteve o semblante calmo e advertiu: O que houve para esse desespero todo? Fale com calma. A assistente entregou o tablet com a notícia e, já demonstrando indignação, comentou: Presidente, por que emitiram uma ordem de restrição de compra de terras tão severa? Não consigo entender. Uma cidade de 5ª ou 6ª categoria. O que tem aqui para merecer esse tipo de bloqueio? Esses líderes enlouqueceram? Não querem que a região se desenvolva? Não querem mostrar resultados? Ulin pegou o tablet, franziu a testa ao ler a manchete e murmurou: Essa restrição é realmente rígida. O novo decreto estabelecia que os moradores locais só poderiam possuir no máximo 2 casas. Já quem não tivesse registro de residência na cidade precisava comprovar 5 anos de pagamento de impostos ou de contribuição à previdência local. Ela então refletiu em voz alta: Se fosse em grandes cidades como Yanjing, ou mesmo em cidades de segundo escalão, isso até faria sentido. Lá há falta de terra e excesso de população. Mas aqui? A assistente, ainda perplexa, continuou: Não faz sentido algum, presidente. Com a voz carregada de raiva, a assistente de Ulin Xuan desabafou: Normalmente, se há uma restrição na compra de imóveis, é emitido um aviso prévio. Desta vez, não houve qualquer sinal, foi decretado da noite para o dia. Isso é completamente irracional. Estão nos mirando diretamente. Não percebem quantos problemas de emprego o capital da fome já resolveu? Se formos à falência, quantas pessoas ficarão desempregadas? Não pensam nas consequências? Ela respirou fundo antes de continuar. Ainda não tivemos prejuízo, mas vendemos muitas casas nessas 3 cidades, e nenhuma foi transferida ainda. Agora estamos completamente travados. Ao ouvir isso, o semblante de Ulin Xuan se tornou sério. Ela começou a analisar friamente as intenções por trás da medida. Uma restrição de compra de imóveis, por si só, não era tão grave. Na verdade, poderia até impedir a especulação imobiliária e ajudar a estabilizar os preços das moradias, algo benéfico para o desenvolvimento sustentável da cidade. No entanto, a prioridade era lidar com as emergências do momento. Se as casas ainda não foram transferidas, mas agora estão sob restrição, então o dinheiro precisa ser devolvido, declarou ela com firmeza. Se não reembolsarmos, a opinião pública vai explodir. Mas, se reembolsarmos, quebraremos a cadeia de capital. Precisamos considerar o pior cenário. Se entrarmos em uma espiral negativa e perdermos a confiança do público, o projeto desmoronará. Com isso em mente, sua expressão se enrijeceu. Havia urgência em cada palavra. Lai, não entre em pânico. Existe solução para tudo. Reembolsaremos imediatamente, com base no valor atual de mercado. Não podemos permitir que o público perca confiança na Fon Corporation. Como uma grande empresa, devemos ter coragem para assumir a responsabilidade. Agora, entre em contato com os principais bancos e verifique a situação dos nossos empréstimos. Mais gente pode vir exigir devoluções. O resto, preciso discutir com o presidente Lin, teremos uma solução logo. A assistente, sem ousar perder um segundo, curvou-se respeitosamente. Sim, senhora. Irei agora mesmo. 10 minutos depois, voltou com um rosto carregado de preocupação. Presidente, temos um problema.
Os bancos se recusaram a liberar os 150 bilhões do empréstimo. Estão dando várias desculpas e dizendo que ainda estão analisando a situação. Isso é absurdo. Já tinham aprovado o crédito antes. E o Ling Xuan levantou a mão em um gesto calmo e ergueu os olhos para o céu sem fim. Uma sombra de preocupação passou por seu rosto elegante. Parece que os bancos estão esperando que a Feidong resolva tudo sozinha, murmurou. O problema era evidente. A maior parte dos fundos da Feidong estava investida no projeto da cidade do cinema. Se os reembolsos fossem feitos com base nos preços atuais do mercado, o prejuízo seria de cerca de 20 a 30 bilhões. A cadeia de capital se romperia. Com as restrições de compra impedindo novos negócios, empréstimos bloqueados, tudo parecia estar sendo manipulado por alguém nos bastidores. Quem está por trás disso? Por que estão mirando justamente a Feidong agora? Questionou-se. Naquele momento, por mais determinada que estivesse, Xuan sabia que apenas uma pessoa podia intervir, Park Jin. Assim que ele atendeu a ligação, ela sentiu-se vulnerável como uma borboleta. Seus belos olhos refletiam emoções complexas enquanto dizia, com voz controlada: Chefe, é a Xuan. Temos um problema. Park Jin, do outro lado, respondeu com uma calma surpreendente, como se já esperasse por aquilo. Eu sei. A cadeia de capital do grupo está em risco, certo? Nada inesperado. Desde que desliguei na cara da Suvan, era só questão de tempo para algo acontecer com a Fong. Só não imaginei que o Zhang Xinwu agiria tão rápido. A admiração era visível nos olhos de Xuan. Para ela, era como se aquele homem previsse o futuro. Um mero acaso? Talvez. Mas a inteligência e visão de Park Jin a impressionavam mais a cada dia. Em seguida, ela resumiu a crise. Os principais bancos estavam se recusando a liberar o empréstimo de 150 bilhões, apesar de já terem aprovado o crédito. Além disso, havia indícios de que compradores estavam sendo manipulados nos bastidores, o que poderia desencadear uma onda de pedidos de reembolso. Se isso ocorresse, a economia e a reputação da Fong Corporation sofreriam um colapso. Durante 20 minutos, Yu Ling Xuan explicou a situação em detalhes, com calma e precisão, enquanto Park Jin, do outro lado da linha, comia tranquilamente 5 tigelas de macarrão, mostrando certo tédio. Ao concluir, Xuan curvou-se levemente, sentindo culpa. Me desculpe, chefe. Achei que conseguiria lidar com tudo, mas não esperava que a situação mudasse tão repentinamente. Decepcioná-lo foi meu erro. Na verdade, ela não havia pedido dinheiro nos últimos tempos, o que, no fundo, estava deixando Park Jin bastante incomodado.